Olha, existem algumas coisas que enfraquecem a vida da gente. Isso nós já estamos cansados de saber. Coisas que acontecem na nossa história, coisas que acontecem sem a gente esperar, quando somos pegados de surpresa por alguma situação, às vezes por atitudes que nós nos deixamos ter e depois nos sentimos enfraquecidos. Isso a ciência comprova e aprova, inclusive, né? Nós já sabemos pela psicologia que isso é fato. Tem coisas que nos fazem sentir-nos fracos, nos enfraquecem, como uma doença física, por exemplo. Agora tem outras coisas que às vezes nos enfraquecem tanto que nos dão doenças físicas. É o caso da sogra de Pedro. Jesus está ao entardecer, depois de um dia cheio de coisas, chega na casa de Simão e com certeza para descansar. Jesus ia para a casa dos amigos para descansar um pouco. Já tinha pregado na sinagoga, já tinha expulsado um demônio, e o povo estava ao redor dele, e ele fazendo tantas outras coisas. Chega na casa de Pedro, é convidado lá provavelmente para um almoço, mas um almoço que devia ser pago. Provavelmente porque a sogra dele estava com febre de algo que ela nem sabia o que era. Nós sabemos que febre não é uma doença. A febre, ela identifica a doença para nós, né? Geralmente a febre aparece quando nós temos um tipo de infecção. No caso da sogra de Pedro, provavelmente é uma infecção emocional, algo que fazia com que ela ficasse fraca, prostrada, abatida. Existem muitas pessoas que têm febre sem um motivo físico, mas é um motivo emocional ou outro motivo de alguma decisão errada na vida, de uma tristeza, e a pessoa fica com baixa resistência, com febre. Só depois que ela dá um jeito naquilo, e é o que Jesus faz com a sogra de Pedro, levanta ela daquele lugar, aí a febre passa e ela se põe a servir. Isso aqui é muito importante no Evangelho. O serviço não é à toa. Ela passa a febre dela, o que ela vai fazer é servir os outros. Olha, isso tem uma profundeza tão grande que Jesus, antes de morrer, se coloca a serviço. A vida de Jesus é um se colocar a serviço. A vida toda dele é fazer serviços. É um se colocar num propósito. É ter algo para viver. Provavelmente a sogra de Pedro não tinha o que viver. Não tinha algo para viver, ou um sentido, ou um porquê. E por isso mesmo que ela se põe a serviço. Jesus faz com que a sogra de Pedro encontre um sentido para viver, no entardecer da sua vida. Em tempos de depressão nós sabemos que o entardecer, as pessoas que o padre atende, sempre falam assim: padre, é só começar a anoitecer que a tristeza vem, que o choro vem. Você sabe que as estatísticas apontam que os suicídios acontecem sempre no entardecer, perto das 6 horas da tarde. E por quê? Porque geralmente a noite faz com que nós temos uma experiência do término das coisas. E quando nós anoitecemos na vida sem ter um porquê, ou imaginar por que pelo menos eu vim nesse mundo, o que eu vim fazer aqui, ou para que eu estou aqui. E quando o padre fala do para que eu estou aqui, não é um para que tão assim, uma coisa tão assim grandiosa, não. Ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom aposentado que vive bem. Mas os para que simples da vida, que são tão importantes, quando eu me esqueço deles, a febre vem, porque mostra que eu estou fraco. Agora, o grande problema da fraqueza é o que acontece na nossa vida quando nós estamos em momentos de fraqueza. Cedemos a ela. Esse é o grande problema. E o padre vai dizer uma coisa para você guardar no coração: não existe fraqueza pela qual você não é capaz de fazer alguma coisa. Não existe. Ninguém nunca morreu de fraqueza. Pode olhar na história. Ninguém nunca morreu porque se sentiu fraco.
Pessoas que não conseguiram administrar a sua fraqueza se mataram e morreram, mas tiveram que fazer alguma coisa para isso. E o problema da fraqueza é justamente esse: quando eu não me coloco a serviço. Queridos, eu preciso ter um algo para fazer na minha vida. Eu preciso ter alguma coisa que motive a minha vida. Eu preciso ter algo pelo qual eu desgaste um pouco a minha vida. Há uma ideia, olha, que chega a ser até ridícula, de que eu preciso olhar só para mim mesmo. Todo mundo, olha, eu não encontrei até hoje uma pessoa que quando ficasse centrada somente em si mesmo e não pensasse no outro, que não adoecesse, que não ficasse doente. E às vezes esse é o trabalho que o padre tem que fazer, é mostrar para a pessoa assim: olha, você está pensando só em si mesmo. Tenta pensar de uma maneira diferente, para fora de si, para o outro, ao contrário, para o outro. Porque senão eu fico nessa história. Paulo encontrou uma comunidade assim. Olha, os coríntios, eu tive que falar, olha, eu tenho que falar com vocês dessa maneira, dando leite, vocês são bebês. Hoje nós conhecemos isso com o famoso mimimi, né? Eu tenho que falar com toda a delicadeza, com todos os detalhes, tenho que tentar agradá-los, porque senão vocês não conseguem permanecer em pé. Não consigo dar a vocês alimento sólido, porque estão baqueados pela fraqueza. E nós sabemos que só ficamos fortes quando tomamos alimento sólido. Jesus, depois de um dia exaustivo, ao raiar do dia, porque sempre no entardecer da vida vem um raiar do dia, e a palavra de Deus diz: ao raiar do dia, o que ele fez? Se pôs em oração. E olha que ele era Deus. Se colocou em oração. Se você quer um remédio potente e forte para as fraquezas da nossa vida e para as fraquezas simples, olha, se você tem raiva, você é fraco. Se você tem uma desilusão, você fica fraco. Isso nos enfraquece. Às vezes tem pessoas que passam por tantos estresses de decepção que aí ficam doentes, tem que tomar remédio. Mas se tem algo que é poderoso, que nos faz forte, é a oração. Jesus de manhã se coloca em oração, e aí pronto, a vida dele começa novamente. Quando você entra em oração na sua vida, você se fortalece. A oração é um remédio precioso contra as fraquezas da vida, porque elas nos colocam em ordem interior, nos ajudam a compreender melhor as coisas. E aí eu saio para o serviço, para a vida, para as coisas que eu preciso fazer. Aí eu me sinto forte. Tente criar esse hábito na sua vida. Padre, mas é chato rezar o terço. Não reze o terço. Reze outra coisa, fala com Jesus. Depois você vai começar a rezar o terço, eu tenho certeza disso. Tudo na vida eu preciso de um caminho ao qual eu vou construindo. Tudo na vida é muito processual. E é para isso que Deus olha a situação. Se você quer sair de toda a fraqueza que você vive, se coloque em oração. Ela vai fazer diferente. Vai ser diferente. Você vai compreendê-la de modo diferente. E aí você vai continuar como Cristo. E tudo vai fazer sentido para você. Tudo. Até mesmo coisas complicadas de se fazer sentido. Só na oração você encontra. Coisas como dor, culpa, sofrimento, morte, que são difíceis de fazer sentido. Na oração nós alcançamos essas coisas. Elas fazem sentido na nossa vida. Peçamos a nosso Senhor que nós possamos passar a tomar alimento sólido. Peçamos nessa Santa Missa, coloquemos o nosso coração no altar, pedindo que nós consigamos parar com os mimimis, de ficar presos às nossas fraquezas e continuar seguindo com força, mas que nós tenhamos uma vida de oração, uma vida em que nós pelo menos falemos
com Deus, com nosso Senhor. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.